quero já começar essa palavra te pedindo que você se desarme, que você jogue no chão, quem sabe, ou deste lado, quem sabe, um pouco dos seus conceitos pré-concebidos, ou daquilo que você ouviu do vizinho, do pai, da mãe, e que você se coloque abertamente agora nas mãos do Espírito de Deus, para que Ele possa falar com você e a palavra de Deus ache lugar no seu coração. 2 Samuel, capítulo 13. Eu quero centralizar a palavra de hoje na família do rei Davi. A família do rei Davi e o próprio rei Davi são um exemplo muito grande para mim e para você do que nós não devemos fazer nessa nossa área sentimental e sexual. É uma família onde nós aprendemos muito com eles. A Bíblia nos mostra que nós devemos aprender com os erros e com os acertos dos servos do Senhor e servas do Senhor. Por isso aprendemos com a família de Davi não o que fazer, mas aprendemos aquilo que não devemos fazer. O Espírito de Deus, algum tempo atrás, me levou a estudar a família de Davi, a começar pelo próprio rei Davi. E eu descobri que na vida dele, e na vida de pelo menos 5 dos seus filhos, houve um descontrole nessa vida sentimental, sexual, e que levou essa família a ser um dos grandes exemplos bíblicos negativos daquilo que eu e você não devemos ser nem fazer com a nossa vida sentimental e sexual. Por isso, eu gostaria de ler e de falar alguma coisa sobre cada um desses personagens bíblicos. Eu não vou ler todos os textos, você vai poder ler em sua casa depois. Eu só vou ler o texto que trata de um dos filhos de Davi, Amnon. Ele vai centralizar a nossa palavra de hoje, porque o que aconteceu com Amnon, filho de Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 13, durante todo o capítulo 13, o que ocorreu com Amnon serve como centro para mim e para você, nos alertarmos, nos armarmos, nos prepararmos para não cairmos nessa área onde tantos servos e servas do Senhor têm caído no campo de batalha. O pecado na vida sentimental e na vida sexual, ele é tão tremendo que ele virou sinônimo do próprio pecado. Vou te dar um exemplo. Quando você ouve falar assim, fulano de tal caiu, será que você acha que ele foi cheque sem fundo na praça? Responda para você mesmo aí. Quando você ouvir falar assim, pastor fulano caiu, ou irmão fulano caiu, ou irmã fulana caiu, o que é que vem à sua mente? Que ele mentiu? O que é que vem à sua mente? Primeira coisa, que ele clonou cartões de crédito? O que é que vem à sua mente? Que ele colou no vestibular? Não, nenhuma dessas coisas. O que vem à nossa mente, na hora que nós ouvimos falar a palavra fulano caiu, fulana caiu, a primeira coisa que vem na nossa mente, a pessoa cometeu algum pecado na área sentimental ou sexual. Por isso a importância dessa palavra hoje. Muito importante para mim e para você. Vamos começar então pelo próprio rei Davi. Em 2 Samuel capítulo 11 e no capítulo 12, nós temos contado aí, registrada a história do rei Davi, que cometeu erros terríveis nessa área da sua vida. A Bíblia diz, em 2 Samuel 11, verso 1, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde levantou-se da cama e foi passear no terraço do palácio. No terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Hitita. Davi mandou que a trouxessem, se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. É muito impressionante essa história, porque o pecado de Davi ocorreu porque ele errou o tempo. Davi errou o tempo. Ele não fez o que devia fazer quando devia fazer, e por isso ele caiu em tentação. Quem sabe você que está me ouvindo está caindo em erros dessa área da sua vida.
Porque você está caindo naquele ditado que diz: mente vazia é oficina do diabo. É um ditado secular, não tem nada a ver com a Bíblia, mas que traz em si uma verdade muito grande. A época em que os reis deveriam ir para a guerra, Davi ficou. E ele não ficou simplesmente quieto, ele ficou passeando, perdendo tempo. Eu quero te dizer que quando você erra o tempo, você mete os pés pelas mãos, você coloca o carro na frente dos bois e você erra o projeto de Deus para a sua vida sentimental. Quem sabe você é nova demais para namorar ou para se casar, mas está querendo fazer isso. Ou quem sabe você já passou da idade de namorar, de noivar e casar, mas você continua querendo ter relacionamentos assim, sem compromisso. Quando você erra o tempo, você cai em erro. Você deve pedir a Deus misericórdia para que você não erre o tempo. O pecado do rei Davi, ele caiu nesse erro tão terrível no adultério, porque ele errou o tempo. Era a hora dele fazer uma coisa e ele fez outra. Isso é muito sério. Outro filho de Davi, que cometeu o mesmo erro, um erro parecido, foi Absalão. Em 2 Samuel 16, de 15 a 23, 2 Samuel 16, de 15 a 23, a Bíblia diz: enquanto isso, Absalão e todos os homens de Israel entraram em Jerusalém, e Aitofe estava com eles. Então Uzai, o arquitita, amigo de Davi, aproximou-se de Absalão e exclamou: viva o rei, viva o rei. Mas Absalão disse a Uzai: é essa a sua lealdade? Porque você foi amigo do meu pai. Por que você não ficou com ele? Respondeu Uzai: não, sou do escolhido do Senhor, deste povo, e de todos os israelitas, e com ele permanecerei. Além disso, a quem devo servir? Não deveria eu servir ao filho, assim como servia teu pai? Então Absalão disse a Aitofe: dê-nos o seu conselho, o que devemos fazer? Aitofe respondeu: aconselho-te que tenhas relações sexuais com as concubinas de teu pai, que ele deixou para tomar conta do palácio. Então todo Israel ficará sabendo que te tornaste repugnante para teu pai, e todos os que estão contigo se encherão de coragem. E assim armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão, e ele teve relações sexuais com as concubinas de seu pai, à vista de todo o Israel. O erro de Absalão foi que ele caiu no pecado sexual por diversão e para provar quem ele era. Em 2 Samuel 14, de 25 a 26, diz que Absalão não tinha defeito nenhum. Da planta dos pés ao alto da cabeça era o homem mais perfeito, mais lindo que existia. E ele não se sentia atraído por aquelas mulheres, ele não estava caindo em tentação, ele não estava errando tempo, ele simplesmente disse: ok, eu vou me divertir um pouco com elas. E ao fazer isso eu vou provar para o povo que eu sou homem, e que eu sou rei, e que eu não estou vivendo debaixo da saia do meu pai. Quem sabe, você que está me ouvindo, tem errado nessa área, porque você não tem levado a sério a sua vida sentimental e a sua vida sexual. E você tem tratado elas como diversão. Quem sabe a pornografia tem entrado na tua vida porque você quer se divertir às vezes sentado na frente da internet. Você faz por diversão. Você vai ver páginas de pornografia, você se masturba por diversão, e você parte para uma vida de divertir-se com os outros. Eu quero te dizer que o erro de Davi foi errar o tempo, mas o erro de Absalão foi querer divertir-se para provar quem ele era. Quem sabe você, moça, está assim, vendo outras moças namorando, e você acha que você deve namorar porque todos os outros estão namorando. Quem sabe você, rapaz, tem visto as moças e você fala: eu quero me divertir, eu quero ficar. A prática do ficar é muito normal, muito comum, mas ela é pecado porque é uma prática sem compromisso. Ele é um relacionamento descartável. O que Absalão fez diante de todo Israel foi ficar. Ficar não necessariamente implica em só dar beijos. Nos Estados Unidos, quando um jovem diz para o outro: eu fiquei com fulana, ele pode estar dizendo que beijou, que abraçou, que teve sarro ou que transou. Aqui no Brasil, ficar ainda tem a conotação só de beijo e abraço. Mas em outros países do mundo, ficar significa fazer de tudo. E aqui no Brasil já está ficando assim também. Quando alguém diz: eu estou ficando com fulano, ele está dizendo: eu estou fazendo de tudo com fulano, mas eu não tenho compromisso com ele, nem compromisso com ela.
Eu quero te dizer que Absalão era desse tipo, sem compromisso. O negócio dele era ficar, era provar que ele era homem, era provar para as pessoas que ele era macho, que ele era bonito, que ele era bom. E ele não se importou, ele queria se divertir com as pessoas. Esse foi o erro de Absalão. E quem sabe você que está me ouvindo tem sido um Absalão. E você tem caído em erros terríveis por causa disso. Outro filho de Davi, que caiu em um erro terrível também, foi Adonias. Adonias, em 1 Reis, capítulo 2, do verso 13 a 25, a Bíblia nos diz que ele chegou diante do então recém-ordenado rei Salomão, que era seu irmão. Adonias era irmão mais velho de Salomão, mas ele chegou diante do rei e pediu a ele que ele desse a ele Abissag por mulher. Abissag era a mulher mais linda que havia em todo Israel. A Bíblia diz que ele pediu à mãe de Salomão que pedisse a Salomão que desse a ele Abissag por mulher. Quando Salomão ouviu esse pedido, ele imediatamente ordenou que Adonias fosse morto, fosse executado. Porque Adonias estava, na verdade, pedindo a última mulher que o seu pai Davi tinha tido nessa terra. Abissag tinha sido escolhida, está lá em 1 Reis, capítulo 1, de 1 a 4. Abissag tinha sido escolhida para dormir e estar e cuidar do rei Davi na sua velhice, porque Davi na sua velhice estava doente e ele já não se esquentava mais. Então Abissag dormia junto do rei, abraçada com o rei, e ela se tornou uma mulher do rei, apesar do rei não tê-la possuído sexualmente falando. Então o que ocorreu? Adonias chega depois da morte do seu pai e pede ao seu irmão mais novo, que era rei, pede a Salomão, que ele venha a ter Abissag por sua mulher. Salomão ficou revoltado, foi como se ele tivesse ouvido um irmão dele pedindo para ele que a sua mãe se tornasse mulher do seu irmão. Ele ficou revoltado com aquilo e disse a Adonias: você não tem a cara de pau de vir aqui pedir que a última mulher que dormiu com o papai seja sua mulher? Adonias errou porque ele fez a coisa certa, mas quis o proibido. Ele quis a pessoa errada. Ele quis a pessoa errada. Todos aqui conhecem o resultado do que aconteceu com Davi por causa do pecado dele. A criança, fruto do relacionamento dele com Batseba, morreu. Todos sabem também o fim que teve Absalão. Absalão se divertiu com aquelas mulheres, ficou com elas por diversão, mas ele acabou morrendo diante de todo Israel. Ficou preso pelos cabelos de uma árvore, porque ele tinha um cabelo muito grande, muito comprido, encaracolado, e ali pendurado numa árvore ele foi morto. Adonias foi morto por Salomão, porque ele fez a coisa certa. Ele não foi atrás de Abissag, ele não forçou-a, ele não quis estuprá-la, ele não tentou nada de errado, ele não ficou com ela, ele foi a pessoa certa para pedir, que era o rei. Só que ele pediu a pessoa errada. Quem sabe você que está me ouvindo está correndo atrás da pessoa errada? Quem sabe você está correndo atrás de pessoas que você sabe que não são de Deus para a sua vida? Como saber se uma pessoa é de Deus ou não para você? Você tem que olhar os frutos do relacionamento, do namoro. Quem sabe o seu namoro se tornou cheio de ciúmes, afastado do Senhor, cheio de carnalidade, afastou-se da igreja, dos amigos, dos estudos. Se essas coisas estão acontecendo, você está perdendo o propósito e o objetivo do Senhor para você. Eu quero te informar que não existem várias pessoas certas para você. Só existe uma. E essa uma pessoa o Senhor tem para você. E se você ficar insistindo com a pessoa errada, você perde o propósito de Deus para a tua vida. Quem sabe, você que está me ouvindo, está apaixonado ou apaixonada por uma pessoa não cristã. Uma pessoa que não se converteu a Jesus. E a Bíblia diz que comunhão há entre a luz e as trevas. Mas adiante nesse estudo, eu vou falar sobre as 7 desculpas que um cristão dá para namorar, noivar e casar com um não cristão. Então olha só, Adonias queria a pessoa errada. Ele queria Abissag. E a desculpa que ele usou foi a seguinte: meu irmão Salomão, já que eu não pude me tornar rei de Israel, pelo menos me recompense,
me dando essa mulher que é a mais bonita. Quem sabe você está correndo atrás da pessoa errada? Quem sabe você está correndo atrás da mais bonita ou do mais bonito? Eu tenho percebido no meio da igreja do Senhor, muitas moças e muitos rapazes que no início da sua juventude estão, por assim dizer, vendendo peixe caro demais. Eles estão se vendendo caro, não namoram com qualquer um, tem uma lista de qualidades enorme que a outra pessoa tem que ter, eles não aceitam qualquer coisa, eles brincam com as outras pessoas, ficam sabendo que outros estão gostando dele ou dela, mas não dão a menor bola, e ficam ali fazendo aquele corpo mole, não querendo namorar com ninguém, porque pensam assim, eu estou na flor da idade, eu posso vender o meu peixe caro, eu posso ser exigente, eu posso exigir muitas coisas da outra pessoa, mas aí o tempo vai passando, e esse rapaz, essa moça vai percebendo que no caso, eles não estão namorando, não estão noivando, não estão casando, e eles começam a ver os seus amigos namorando, noivando e casando, e aí, no início eles vendiam caro o peixe, aí de repente, sabe o que eles começam a fazer? Começam a vendê-lo barato demais. E aí arrumam a primeira pessoa que aparece na reta e noiva com ela e se casa com ela. E aí tentaram resolver um problema menor, causando um problema maior. Você que está sozinho, que não está namorando ninguém, que não está noivo, que não está casado, eu quero te dizer que a solidão é ruim. Que não ter alguém do lado é ruim. Mas ter alguém do lado que você sabe que não é a pessoa de Deus para a tua vida é 1000 vezes pior. Por isso, hoje à noite, quando você for dormir, não durma pensando, coitado de mim, tadinho de mim, porque fulano namora, fulano está casado, ciclano está noivo e eu não estou. Porque quem sabe esses relacionamentos que você está invejando são relacionamentos como esse de Adonias. Adonias quis a pessoa errada. E por isso, ele pagou com a própria vida. Eu tenho visto pessoas pagando com a própria vida por correr atrás da pessoa errada. Você não pode ser como Davi, que errou o tempo, fez a coisa errada, na hora errada. Você não pode ser como Absalão, que foi só se divertir e provar para as pessoas que ele era um garanhão, foi partir para relacionamento sem compromisso. Você não pode ser como Adonias, que correu atrás da pessoa errada. E você também não pode ser como Salomão. Salomão foi outro filho de Davi, que foi casado com muitas mulheres e teve muitas concubinas. E a Bíblia diz, a palavra de Deus nos diz, em 1 Reis, capítulo 11, do verso 1 ao verso 13, que Salomão foi fiel ao Senhor durante a sua juventude, durante a sua meninice, durante a sua vida adulta, mas na sua velhice. É muito interessante isso aqui. Na sua velhice, ele se deixou seduzir pelas suas mulheres. E as suas muitas mulheres o pegaram pelo coração. O texto bíblico é muito forte porque diz que Salomão aliançou-se dessas mulheres com amor. Ele foi enlaçado por elas. Ele foi seduzido por elas. E o erro de Salomão foi ter sido vencido pelo cansaço. Quem sabe você que está me ouvindo tem sido fiel ao Senhor. Tem evitado todos os erros, tem evitado relacionamentos descartáveis, tem evitado a masturbação, tem evitado a pornografia, tem evitado a prostituição, tem evitado o adultério, tem evitado pensamentos impuros. Você, na hora que é tentado, você vai tomar um banho frio, você vai ler a Bíblia, você corre para a igreja, você pede oração. Quem sabe você é dessa pessoa que tem se mantido fiel. Quem sabe você está namorando e no meio do namoro houve oportunidades para você pecar e você não pecou. Quem sabe você está casado, você está me ouvindo e você teve oportunidades para adulterar e você fez de tudo, mas não adulterou. Mas aí o tempo vai passando e aquela insistência, e a insistência vem, como a Bíblia diz, que a mulher de Potifar insistia com José do Egito, para todos os dias ela insistia com aquele homem para ele deitar-se com ela. Mas a Bíblia diz que José não cedeu à tentação. Quem sabe você está sendo tentado e você já está começando a cogitar no seu coração a possibilidade de ceder à tentação. Se você ceder à tentação, você vai ter o mesmo fim de Salomão, que foi um fim terrível. O fim de Salomão foi terrível, porque ele foi como o corredor de Fórmula 1, que larga bem, corre bem as primeiras voltas e quebra no meio. Alguém chegou perto de mim e disse: pastor, eu gostaria de ser um cristão como Ayrton Senna,
que largava às vezes no meio ou em último, mas terminava em primeiro. E ele disse: eu não gostaria de ser um crente como Rubinho Barrichello, que na sua maior parte das vezes, na maior parte das suas corridas, ele larga até na frente, mas quebra no meio. Quem sabe você está quebrando no meio? Quem sabe você já está pecando até? Quem sabe você já está com pecado oculto na tua vida? Quem sabe você já está contemplando o mal no seu coração? Quem sabe você já está no adultério? Quem sabe você já está no sarro, na prática do sexo com a sua namorada, com o seu namorado? Quem sabe você já está olhando para a sua secretária, para aquele amigo e falando: eu vou trair minha mulher e meu marido com essa pessoa? Quem sabe você já está nesse processo? Salomão foi bem a corrida inteira e quebrou no final. Ele foi tentado, se manteve fiel ao Senhor, mas no final, a tentação foi mais forte do que ele. Essa história é muito terrível, e ela mexe muito comigo, a história de Salomão. E eu peço ao Senhor, ao ministrar essa palavra na tua vida e no teu coração, que você não seja como Davi, que errou o tempo, que você não seja como Absalão, que usou essa área da sua vida para se divertir, que você não seja como Adonias, que correu atrás da pessoa errada, que você não seja como Salomão, que foi vencido pela tentação e foi vencido pelo cansaço. E eu quero falar agora do penúltimo filho de Davi, que é esse texto que nós vamos ler agora, 2 Samuel capítulo 13. A partir do verso 1, 2 Samuel 13, se você pode, você que está me ouvindo, amigo, amiga, abra sua Bíblia e leia comigo. Diz assim: depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amnon angustiou-se muito, a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Eu vou ainda ler todo o texto com você, mas eu quero começar a te falar sobre Amnon. Amnon era o filho mais velho de Davi. E o texto começa dizendo: depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Tamar era filha de Davi também, só que com outra mãe. Ela era meia-irmã de Absalão. E a Bíblia começa com essa expressão, depois de algum tempo, porque esse é o capítulo 13 de 2 Samuel. E exatamente no capítulo 12 e no capítulo 11 está registrado o pecado sexual de Davi. Então, o texto começa dizendo, passado algum tempo, significa, Amnon viu tudo o que aconteceu com o pai dele, mas passado algum tempo, ele caiu num pecado semelhante. Quem sabe você que está me ouvindo, tem visto pessoas errando nesta área, e passa algum tempo, e você comete o mesmo erro. Você repete a mesma coisa. Uma moça disse para uma jovem aqui da nossa igreja, a irmã dela mais velha disse para a irmã mais nova, você é muito boba. Você foi namorar aquele rapaz e ele te engravidou. As duas moças crentes conversando uma com a outra. A irmã mais velha dizendo para a mais nova, eu sou crente, você também é crente, mas você foi namorar aquele rapaz crente lá da igreja e ele te engravidou. Ah, se fosse comigo. Comigo, se eu estivesse namorando, nunca que eu deixaria um namorado meu me engravidar. Você foi tola, você foi boba. E passou algum tempo, essa irmã mais velha, que chamou a atenção da irmã mais nova por ela ser, entre aspas, boba, por ter engravidado o namorado, essa irmã mais velha também apareceu grávida de um rapaz que ela nem estava namorando. Então, às vezes, acontece isso. A Bíblia diz que Amnon, depois de algum tempo, depois de ver tudo que o pai dele viveu, ele mesmo caiu num pecado semelhante. O Senhor está tirando esse momento. Você está ouvindo esse CD porque Deus está falando com você. Você não pode cair no mesmo erro, não. Você tem que abrir os seus olhos, porque tem muitos bons servos e servas do Senhor, gente cheia do Espírito Santo, caindo no campo de batalha, ferido, às vezes até morto, por causa da vida sentimental e da vida sexual. Pessoas que são bons pais de família, pessoas que são excelentes estudantes, pessoas que são exímios ministros de louvor na igreja, pessoas que são bons filhos, pessoas que são ótimos profissionais, trabalham, têm um empenho joia, tiram as melhores notas na escola, são joias e tiram nota 10 em todas as áreas da vida. Mas quando fala da vida sentimental e sexual, a pessoa é um arraso, é um fracasso, ela só toma na cara, ela só toma na cabeça. O Senhor tirou esse momento para falar para você, criança, jovem, adolescente, idoso, casado, marido, mulher, filho, namorado, noivo, noiva, o Senhor está dizendo para você,
cuide da sua vida sentimental e sexual, porque você pode cair por ela. E todas as vezes que alguém cai nessa área, é muito triste, porque nunca é com um só. E é isso que eu quero ver com você agora. Olha o que ocorreu com Amnon. A Bíblia diz que ele apaixonou-se por Tamar, porque ela era muito bonita. A primeira coisa que eu quero te dizer, paixão é algo que mata. Deus não tem para mim e para você a paixão, ele tem o amor. A diferença entre o amor e a paixão ela é muito sutil, mas eu quero te mostrar agora a diferença. Olha só, paixão. A paixão acontece de repente. Na hora é aquela loucura alucinada e desenfreada, só que é de momento. Ela vai embora, com a mesma rapidez com que chegou. O amor não. É um sentimento mais forte do que o mundo. E é prolongado e duradouro. Ele é seguro e tranquilo. Cresce aos poucos e vai se tornando cada vez mais sólido. Olha como que é a paixão. Na paixão você se entrega, se envolve, mas é só emoção. Você acaba fazendo e falando coisas que não quer. Quando passa a euforia do sentimento, é que se percebe os erros cometidos. O amor não perde a cabeça e não se governa por instinto. Dá um tempo para avaliar suas emoções usando a inteligência. Só toma alguma atitude depois de uma séria avaliação pela razão e não pelos sentimentos. A paixão, por sua vez, pode se tornar uma obsessão, que é um sentimento tão forte que acaba fugindo ao controle. A pessoa fica viciada na outra e totalmente dependente dela. No amor, você não tem de estar perto da pessoa amada 24 horas por dia. Mas é sem pressão. Tudo acontece naturalmente, porque há uma confiança mútua. Na paixão, a pessoa fica totalmente dominada pelos ciúmes e passa a querer controlar todas as áreas da vida da outra pessoa. Mas quem ama não arde em ciúmes, porque sabe que isso não é prova de amor, nem irá beneficiar a pessoa amada. O amor confia, a paixão desconfia. Eu estou falando essas coisas aqui para você ir se avaliando e vendo se você está apaixonado ou se você está amando. Olha outra coisa, a paixão provoca uma ansiedade que acaba prejudicando outras áreas da vida. Afeta estudos, trabalho, relacionamentos com a família e acaba afastando os amigos. O amor não, o amor sabe lidar com as demais áreas da vida sem prejudicá-las. Consegue levar uma vida normal sem deixar que o seu desempenho ou relacionamentos fiquem afetados. A paixão, a pessoa sempre fala que ama sem realmente amar. É o exemplo do casal de namorados trocando juras de amor. Pessoas apaixonadas sempre falam que amam. Mas as pessoas que amam nem sempre usam a expressão eu te amo. Mas provam isso com as suas atitudes. É o exemplo de Jesus, que nunca diz para ninguém eu te amo, mas nunca houve ninguém que amou como Jesus. Na paixão tudo é válido, pois o importante é satisfazer os impulsos, os desejos e as fantasias. Por isso é comum se entregar ao sarro e também ao sexo na paixão. Mas quem ama, espera. Respeita o corpo do outro, sem deixar marcas ou mágoas. Não confunde sexualidade com sensualidade, como ouvimos a expressão fazer amor. Na paixão, a pessoa vive exigindo provas de amor, porque é insegura e nunca realmente confia no outro. No amor, não há nenhuma necessidade de prova de amor, porque vê o verdadeiro amor nas atitudes do outro. A paixão é totalmente ligada ao visual e surge na forma de uma ardente atração física. É uma coisa de pele. O visual não é o mais importante. A pessoa quer explorar o coração do outro e não o corpo do outro. Quer conhecer quem o outro é. Olha aí as diferenças. As diferenças são motivo de briga e desentendimento na paixão. Um enfrenta o outro e não um problema. Acabam se afastando por diferenças de pensamento e de opiniões, pois não há uma amizade sólida, e sim uma luta constante para ver quem manda mais. A paixão é assim. No amor já existem opiniões diferentes também. E também existem até discussões e às vezes até ficam irritados, mas buscam as soluções para os problemas juntos e com o bom senso. O relacionamento se torna mais profundo à medida que juntos superam as diferenças. Na paixão você representa quem não é. Passa uma imagem falsa. Quando menos se espera, cai a máscara. E há o terrível medo do outro perceber, caso ele descubra quem você realmente é. Você vive um teatro para o outro. Mas já no amor não é assim. Você se mostra como é de verdade. O amor é transparente e demonstrado não só nas qualidades, mas também
demonstra os defeitos. Não há medo de perder a outra pessoa, porque o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A paixão ainda é egoísta e busca seus próprios interesses. Usa o relacionamento para avaliar suas carências afetivas e sexuais e de companheirismo. É uma forma de se autoafirmar e de se sentir mais seguro. O amor já não é assim. Ele se interessa não pelo bem próprio, mas pelo bem-estar do outro. Quer ver a outra pessoa feliz e realizada. Preocupa-se com o outro igual ou mais do que se preocuparia consigo mesmo. O amor é muito mais do que receber. A paixão afeta a sua comunhão com Deus e com a igreja. O namoro passa a vir em primeiro lugar e se transforma numa verdadeira religião. Afeta também o relacionamento com os pais, que começam a não gostar do namoro e podem até chegar a proibi-lo. Há uma grande preocupação no amor e um grande interesse em buscar as coisas de Deus, porque ele é diferente da paixão. Os namorados querem orar juntos, ler a Bíblia juntos, não quebram sua comunhão com os irmãos da igreja, e ao ver isso, os pais identificam um amor verdadeiro e por isso começam a abençoar este namoro. Você pode se apaixonar por 2 ou 3 ou até mais pessoas ao mesmo tempo e logo depois esquecê-las. Assim que funciona a paixão. É por isso que os apaixonados se traem, pois é chuva de verão. Do mesmo jeito que chega arrebentando tudo, vai embora de uma hora para outra. Já o amor, ele é fiel. Ele dedica-se exclusivamente a uma pessoa. É o contrário da chuva de verão, pois vem para ficar. E com o passar do tempo o amor cresce e se solidifica cada vez mais. O amor é eterno. A Bíblia diz então no texto que nós lemos, que Amnon ficou apaixonado. Ele ficou com essas características aqui que eu acabei de ler. Eu acabei de fazer para você o paralelo entre paixão e amor, para você entender. Amnon se apaixonou. E ele se apaixonou porque ela era bonita. E o verso 2 diz, ele ficou angustiado a ponto de adoecer, porque ela era virgem. E ele queria tê-la, possuí-la. O segundo erro de Amnon, além da sua paixão, foi que ele deu vazão ao desejo sexual. O desejo sexual ele é sadio e ele é algo que nos foi dado por Deus. Mas todo desejo que nós temos, inclusive o sexual, se não houver limite e controles para ele, ele vai nos levar ao pecado e ao sofrimento. Todas as vezes que nós dermos vazão, liberdade para qualquer instinto nosso, a coisa vai para o beleléu. Se você tem sono, e ter sono é normal, mas se daí você quiser dormir o dia inteiro, isso se torna pecado. Você tem fome e você quer comer o dia inteiro, isso já é errado. Você quer se divertir, isso é um desejo normal, mas de repente você quer se divertir todos os dias, o tempo todo, isso é errado. Amnon tinha desejo sexual e até aí tudo bem, mas ele deu vazão a esse desejo. E o terceiro erro de Amnon foi ouvir o seu amigo Jonadab. O verso 3 diz, Amnon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Amnon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Disse-lhe Jonadab, vá para casa e finge estar doente. Quando seu pai vier visitá-lo, pergunte, diga-lhe, permita que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Amnon aceitou a ideia e deitou-se e fingiu-se de doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse, eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio, vá à casa de seu irmão Amnon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão que estava deitado, ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os amassou. Depois pegou a amassadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. O pecado de Amnon, o terceiro erro dele, foi ouvir Jonadab. Jonadab aqui é a personificação de Satanás. Jonadab deu um conselho terrível para Amnon. Ele disse, Amnon, eu vou te dar uma estratégia para você satisfazer o seu desejo sexual. Satanás ele está empenhado em fazer com que eu e você pequemos nessa área. E ele tem 1000 conselhos para nos dar. No caso de Amnon, o conselho que ele deu a Amnon foi, primeira coisa, minta para os seus pais. Minta para o seu pai.
Primeira coisa que ele disse, você vai fingir-se de doente e você vai enganar seu pai Davi. Quando ele vier à sua presença, você vai enganá-lo. Quem sabe você que está me ouvindo? A primeira coisa que Satanás tem feito na sua vida para você pecar nessa área, você tem enganado seus pais. Você engana seu pai quando você diz que você está indo fazer um trabalho na internet, você está indo ver pornografia. Você engana os seus pais quando você está tendo um namoro avançado e eles não estão sabendo. Você engana sua mãe quando você diz, eu vou sair com fulana para o shopping. E aí você vai com ela para um apartamento, para um lugar, quem sabe até para um motel. Quem sabe você está enganando seus pais. Satanás quer fazer você pecar na área sentimental e sexual. E uma das primeiras coisas que ele te diz é, engane os seus pais. Ou quem sabe ele te diz, engane o seu cônjuge. Quem sabe você é casado. Quem sabe você é namorado, noivo, você está me ouvindo. E Satanás, Jonadab, ele está te dizendo, olha, engana ele. Ele merece. Ele merece ser enganado, merece ser chifrado, ser traído. Porque ele não merece. Ele não tem dado para você tudo que você merece. Você merece algo melhor. Olha o que Satanás diz. Você merece algo melhor. Ele manda você enganar as pessoas que estão em autoridade na sua vida. Ou seus pais, ou seu cônjuge. Não caia nessa, querido. Satanás está espalhando no meio da igreja de Jesus que o negócio é trocar de mulher. Trocar de homem. Isso é mentira do inferno. Não caia nessa conversa. Foi assim que Amnon foi enganado por Jonadab. E é assim que Satanás tem enganado milhares de rapazes e moças, adolescentes, jovens, maridos e mulheres dentro da casa de Deus. Homens já idosos que têm netos dentro da casa do Senhor estão largando as suas famílias porque Jonadab, Satanás, tem chegado perto deles e falado, é hora de trair. É hora de correr atrás de algo melhor. Olha outra coisa que Jonadab falou para ele. Você vai fingir-se. Olha só o que é que o diabo faz. O diabo quer fazer você fingir-se de alguma coisa. Porque quando você finge, você conquista o prazer de forma errada. Ele quer fazer com que você amadureça a sua sexualidade de uma forma precoce. Você jovem que está me ouvindo que não é casado, Deus te deu a sua sexualidade, mas Satanás quer transformar ela em sensualidade. O que é sensualidade? Sensualidade é a busca pelo prazer de qualquer maneira. De qualquer meio, de qualquer jeito. Quem sabe você está nessa? Masturbação. Satanás fala com você, você está carente, se masturba, rapaz, não é pecado não. É melhor você se masturbar do que você adulterar, ou você prostituir-se, ou você ir para frente da internet ver pornografia. Eu quero te dizer que o melhor é não fazer nada disso. Mas Jonadab tem sempre um conselho ruim para te dar. Quem sabe até exista na sua vida, você que está me ouvindo, amigo ou amiga que está me ouvindo, quem sabe até tem um amigo mesmo, uma amiga mesmo, que só está te dando conselho errado. Aqui na igreja, uma moça foi convidada por um rapaz para ficar com ele, para passar a noite com ele. A moça foi pedir conselho com uma amiga da igreja. A amiga disse, se isso acontecesse comigo, se esse rapaz me convidasse, eu não pensava duas vezes. Quem sabe você tem um amigo, uma amiga, que está numa situação igual ou pior do que a sua, e você ainda tem a cara de pau de pedir conselho para ela. Vou te dar um conselho aqui em nome de Jesus, nessa vida sentimental, vida sexual, não peça conselho para qualquer um não, que você se arrebenta. Converse com alguém que possa te ajudar. Alguém que não esteja na mesma situação que você. Alguém que esteja melhor. Alguém que possa estender a mão e te tirar do buraco. E não alguém que esteja dentro do buraco junto com você. Eu estou te falando, em nome de Jesus, busque ajuda com quem pode te ajudar. Então, duas coisas que Satanás, que é personificado aqui por Jonadab, falou para Amnon. A primeira coisa, engane a autoridade, engane o seu pai. E a segunda coisa, finja-se. Não finja de nada. Seja quem você é. E Deus vai te dar a pessoa certa para a tua vida. Agora olha o quarto erro de Amnon. Está registrado lá no verso 9. Então Amnon deu ordem para que todos saíssem. E depois todos saíram. Disse ele a Tamar, traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse, deita-te comigo, minha irmã. Olha a aproximação que Amnon fez de Tamar. Ele quis privacidade e ele a agarrou. Ele quis privacidade e ele a agarrou. Eu quero te dizer uma coisa. Satanás vai fazer você ir para o escuro. Satanás, ele é sujo demais. Porque ele te aconselha a pecar nessa área. Seja sozinho, na busca do prazer sozinho. Ou seja com uma outra pessoa. E aí depois ele manda você fazer tudo no escuro.
Tira todo mundo da tua presença. Coloca o computador no seu quarto para ninguém ver. Vai para o escuro com a sua namorada. Vai para um motel com a fulana. Satanás ele vai te dar um conselho para você se excluir e para você ficar sozinho. Mas eu quero te dar uma notícia. Quando você cometer o pecado, ele vai colocar o seu pecado no jornal. Você está me ouvindo? Satanás faz você pecar no oculto, mas faz o seu pecado aparecer para todo mundo ver. Eu estou te dizendo aqui em nome de Jesus, abre o seu olho. Você que está namorando ou não está namorando, ou está noivo ou está casado, Satanás quer te levar a agir como Amnon. Amnon mandou todo mundo sair e agarrou a sua meia-irmã Tamar. Quem sabe você tem usado errado a expressão agarrar a bênção e tem agarrado a pessoa achando que essa é a pessoa de Deus para a sua vida e não é. Toma cuidado com o que você está correndo para fazer. Tem muita gente amadurecendo fora da hora o projeto de Deus. Tem muita gente dizendo, fulana é resposta de Deus para a minha vida. E aí você agarra aquela pessoa, só que não está maduro ainda. E você se arrebenta todo, porque é a mesma coisa de você querer comer manga em julho. Manga dá em final do ano. Se você comer manga em julho, meu amigo, a manga vai estar verde. E manga verde não faz bem. Se você apressar o projeto de Deus para a tua vida, você se arrebenta todo. Você que está me ouvindo e é casado, não cai nessa de nova mulher não, viu? Não cai nessa de novo marido não. Não seja tentado pelo voyeurismo, que é a busca do prazer aí, sozinho. Não cai nessa. Converse com a sua mulher, com o seu marido, a sua resposta é ele. Ela é a resposta de Deus para a sua vida. Verso 12, fala algo tremendo, diz assim, mas Tamar disse a Amnon, não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz desse jeito em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Eu quero parar aqui e quero te mostrar o quinto erro de Amnon. O quinto erro de Amnon foi o seguinte, ele não pensou antes de agir. Tamar começou a fazer as perguntas. O que seria de você? O que seria de mim? O que vai acontecer com você? E o que vai acontecer comigo? E o que as pessoas vão pensar? Não é desse jeito que a gente faz. Mas Amnon não quis ouvir. Satanás, quem sabe, tirou de você a capacidade de pensar. E você está agindo como um louco nessa área. Em nome do Senhor Jesus, eu estou te falando aqui. Você que está me ouvindo, não caia nessa conversa fiada, não. Satanás é sujo e ele quer fazer com que você não pense nas consequências. Ele quer fazer com que você simplesmente faça o erro. Para depois pensar, satisfaça o seu desejo primeiro, consiga o seu alívio primeiro, para depois você pensar no que fazer. Olha, Tamar pensou, Tamar avaliou, Amnon não. Agora olha a frase que Amnon ouve Tamar dizendo para ele. Tamar disse, fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Você que está me ouvindo e é solteiro, eu quero te dizer em nome de Jesus, não agarre a pessoa errada, não entre pelo caminho da paixão, não entre pelo caminho de dar vazão ao desejo sexual de uma forma louca, não ouça os conselhos de Satanás, de Jonadab, que só vai te mandar enganar os pais, que só vai te mandar fingir, que só vai te mandar ir para o escuro, que só vai te mandar para o sarro, para a prostituição, para o erro, para a masturbação, para a pornografia. Não caia na conversa dele. Mas olha só, há uma verdade muito grande nessa fala aqui de Tamar. Tamar disse, fale com o rei, ele não me negará a você. Você que está me ouvindo, eu quero te dizer em nome de Jesus, você que é solteiro, fale com o rei Jesus. Ele não vai te negar uma esposa nem um marido abençoado. Mas quem sabe você diz, pastor, mas eu já pedi e eu não recebi ainda. Por isso é que eu estou cortando por fora. Por isso que eu estou tentando apressar o processo. Por isso que quem sabe eu estou pensando em virar mãe solteira. Por isso que quem sabe eu estou pensando em ir para a prostituição. Por isso que quem sabe eu estou dando vazão ao meu desejo homossexual. Quem sabe eu estou dando vazão ao meu desejo pelo lesbianismo. Eu quero te dizer, não entre por esse caminho. Fale com o rei Jesus. Ele vai te dar. Ele não vai te negar uma pessoa abençoada, não. Você que está me ouvindo aqui, em nome de Jesus, estou falando para você solteiro. Não vai negar a bênção para você. Deus vai te dar. Mas não apressa as coisas não. Senão você vai comer manga verde. Manga verde não é bom. O Senhor tem uma pessoa especial para você. Tamar disse a Amnon,
para com tudo. Se você me pedir para o rei, hoje mesmo, Amnon, quem sabe, nós já vamos poder estar aqui nessa cama, casados, mas a Bíblia diz, olha o que diz a Bíblia no verso 14, mas Amnon não quis ouvi-la e, sendo mais forte que ela, violou-la. Olha que coisa triste. Quem sabe você diz assim, pastor, está muito bonito tudo que o senhor está falando, o discurso está muito lindo, mas a verdade é a seguinte, eu estou com meus desejos à flor da pele, eu estou confuso, na minha vida sentimental eu não tenho resposta, no meu casamento está tudo indo mal, no meu noivado eu não sei, no meu namoro está tudo indo errado, eu estou sem namorar e eu não sei o que fazer. Então você é mais forte do que a vontade de Deus na sua vida e você diz, eu vou entrar pelo caminho da violência mesmo. A Bíblia diz que Amnon era mais forte e ele violou Tamar. Quem sabe você está querendo violar a vontade de Deus, passar por cima da vontade de Deus, porque a sua vontade é mais forte. E não entre por esse caminho, não. Agora eu cheguei no auge da nossa palavra. Agora eu cheguei no ponto máximo daquilo que eu queria falar para você nesse CD. E está aí no verso 15. O verso 15 é tremendo, porque ele diz assim, logo depois do ato sexual, Amnon sentiu forte nojo por Tamar. E maior foi o nojo que sentiu por Tamar do que o amor que um dia lhe devotara. E ele lhe disse, levanta-te, sai daqui. Eu quero te dizer que a Bíblia diz, em 2 Samuel 13:15, que depois que Amnon teve relações com Tamar, o nojo que ele sentiu por ela foi muito maior do que a paixão que um dia ele teve por aquela mulher. Eu quero te falar em nome do Senhor Jesus agora e como profeta de Deus. Não entre em relacionamentos que não são de Deus para a sua vida. E não entre numa vida sexual pervertida, errada e fora da hora. Porque se você fizer isso, você vai descobrir, depois que você passar por essa situação, você vai descobrir que 10 segundos de prazer não compensam uma vida inteira sentindo nojo daquilo que você fez. Eu conheço uma pessoa, que essa pessoa me contou, pastor, eu era assim, eu ia à igreja, eu lia a Bíblia, mas eu me prostituía 2, 3, 4 vezes por semana. E eu chegava em casa 2, 3, 4 horas da manhã, e eu tomava banhos de 1 hora, 1h40. E sabe por que eu tomava banhos demorados, pastor? Para ver se a água e o sabonete me limpava da sujeira que eu sentia, que eu estava sujo demais. Mas o sabonete não me limpava. E já houve ocasiões onde eu estava com uma mulher na cama, e assim que eu tive o orgasmo, eu sentei na cama ainda sem roupa, e eu começava a chorar. E a mulher perguntava para mim, você não gostou? E eu dizia para ela, não é isso. É porque eu estou com nojo de mim. Nojo de mim. Nojo de você. E a pessoa falava, mas por quê? Esse rapaz dizia para a pessoa, para a mulher, você não entende. É porque eu sou de Jesus e eu não deveria estar fazendo isso aqui. Eu quero te dizer que se você entrar por esse caminho da pornografia na internet, da masturbação, da sensualidade, da traição da mulher, da traição do marido, do sarro no namoro, eu quero te dizer que na hora é bom, mas depois são meses e anos de nojo e de luta e de tristeza, e você chega na igreja e você não consegue levantar a mão, você não tem a cara de pau de ler a Bíblia, porque quando você pega a Bíblia, Satanás fala assim, ô cara de pau, como é que você vai ler a Bíblia, cara de pau? Olha o que você acabou de fazer. Você se masturba, aí você vem para a igreja orar, Satanás fala, opa, cala a boca, rapaz, você não tem condições de orar não. Você, moça, deixa o namorado passar a mão nos seus seios, e aí? Aí você quer fazer um evangelismo, você quer ser usada por Jesus, Satanás fala, minha amiga, espera lá, você quer salvar os outros, você está precisando de salvação. Satanás é sujo. Olha o que Amnon falou para Tamar, levanta-te e saia daqui. Olha o verso 16, mas ela lhe disse, não, meu irmão, mandar-me embora seria pior mal do que aquele que você já fez. Ele, porém, não quis ouvi-la. E chamando o seu servo, disse, põe essa mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. A Bíblia diz que ele a mandou embora.
a Bíblia diz que ele a mandou embora. Agora, olha o que ocorreu com Tamar. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a sua puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a sua túnica longa que estava usando e se pôs a caminhar, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: o que ocorreu? E eu não vou ler aqui, mas a Bíblia diz que Absalão ouviu Tamar contar toda a história. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. E Absalão não falou nada com Amnon, nem bem, nem mal, embora o odiasse por ter estuprado sua irmã Tamar. Eu quero te dizer em nome de Jesus, quem sabe você peca nessa área da vida e na hora não acontece nem bem, nem mal. Fica tudo normal. E aí você fala assim: eu vou levar esse negócio adiante, rapaz, foi bom. Eu me masturbei, não caiu o raio do céu. Eu traí minha mulher, ninguém ficou sabendo. Eu tive um sarro aqui com a minha namorada, ninguém ficou sabendo de nada. Eu estou apaixonado por um rapaz não crente e está tudo indo bem, eu estou até melhorando de vida. Você, moça, quem sabe, está apaixonada por um rapaz que não ama Jesus. Você, rapaz, está envolvido por uma mulher que não tem nada de Deus na sua vida. E na hora você está cometendo esse erro e você diz assim: pera lá, eu não acho que é pecado não, porque não está acontecendo nada nem de bom nem de ruim comigo. A Bíblia diz que Tamar contou a história para o irmão dela, Absalão, e a Bíblia diz que Absalão odiou Amnon por isso, mas não falou comigo, não falou com ele nada. Não falou nada. Agora olha o verso 23. 2 anos depois, Absalão marcou uma festa. Chamou todos os filhos do rei Davi para a festa. E a Bíblia diz lá no verso 29 que o objetivo da festa era só assassinar Amnon por causa daquilo que ele fez com Tamar. E o verso 29 diz: assim os homens de Absalão mataram Amnon, obedecendo às suas ordens. Eu quero te dizer em nome de Jesus, o final sempre é de morte, quando você peca na vida sentimental e na vida sexual. Sempre é de morte. Tamar é outra filha de Davi, que nós acabamos de falar dela aqui. E Tamar, imagine essa mulher andando na rua com roupa de virgem, sem ser virgem. É isso que eu acabei de ler para você aqui. Quem sabe você é filho do rei Jesus, filha do rei Jesus, e você tem aquelas vestes brancas celestiais, mas a vida sentimental e sexual tem respingado em você sujeira do inferno. E você tem andado humilhado, humilhada, arrebentado, arrebentada, porque você não tem conseguido vitória nessa área da sua vida. Quem sabe você tem cometido pecados assim que tem te destruído. Uma moça me ligou e falou: pastor, realiza o meu casamento. Eu falei: tudo bem. Você já está trabalhando? Ela disse: não. E o seu noivo? Ela falou: também não. Eu disse: mas os seus pais aprovam o casamento? Ela falou: não. E os pais do seu noivo? Também não. Eu falei: moça, mas aí não tem condições de vocês casarem? Ela falou: pastor, eu vou te explicar o que aconteceu. Eu namorei com meu namorado 1 ano, e 1 ano firme com Jesus e tal. Mas aí, pastor, no final de 1 ano, começamos a nos beijar prolongadamente demais, assim, beijos muito prolongados, abraços demais, e aí começou o sarro, a mão boba, e começou a entrar uma coisa e outra, e outra, e outra, até que nós partimos para o ato sexual. E aí, pastor, nós nos sentimos sujos, com nojo, igual Amnon se sentiu quando fez aquele erro lá com Tamar. E aí a gente vinha à igreja, e quando o pastor pregava, podia ser mensagem que fosse, podia ser sobre dízimos a pregação. A gente via à frente, se ajoelhava, pedia perdão a Jesus por aquele erro. E a gente voltava, mas durante a semana a gente errava de novo. A gente vinha na igreja de novo, o pastor podia pregar sobre o anticristo. A gente vinha na frente, chorava de novo, pedia perdão de novo, e a gente fez isso durante 2 anos. No final de 2 anos a gente já não aguentava mais, e nós combinamos: olha, nós vamos casar. Como nós não temos emprego, não temos dinheiro, não temos nada, nós vamos nos casar, e aí nós vamos cada um para a lua de mel, nós voltamos da lua de mel, e aí cada um volta para a casa do seu pai, eu volto para a casa do meu pai e da minha mãe, e ele volta para a casa do pai dele e da mãe dele, e aí a gente se reúne umas 2 ou 3 vezes por semana, em algum lugar, para a gente ter o nosso relacionamento sexual. Histórias como essas são muito tristes. Olha só. Histórias como estas ilustram o fato de que o bicho está pegando mesmo. Existe o namoro que agrada a Deus e o que não agrada ao diabo. Por exemplo, namoro fora do tempo. Tem pessoas querendo namorar fora do tempo. Não existe isso. Namorar fora do tempo é terrível. Quando um jovem se envolve sentimentalmente cedo demais,
ele estará abortando o seu futuro. Porque seus talentos, seus sonhos e seu tempo serão dedicados a outra pessoa e não ao seu crescimento em todas as áreas da vida. Um conselho que eu dou para você que está me ouvindo é adolescente e jovem, não namora cedo não. Namorar cedo é abortar grande parte do seu futuro. Quase toda moça e rapaz que eu conheço, que casaram ou namoraram cedo demais, falam para mim, eu tenho um arrependimento terrível de ter feito isso, porque eu namorei fora do tempo. Tem também o namoro sem objetivo, que é aquele namorar por namorar. Eu quero te dizer o seguinte, você não precisa de namorar para casar, não. Você não tem que olhar para uma pessoa e falar assim, se eu estou namorando com ela, eu agora tenho que casar com ela. Não. O namoro é para descobrir se vai casar com ela ou não. Se combina com a pessoa ou não. Mas entregar a mão, o rosto, os lábios e o tempo a uma pessoa com quem você nem sequer cogita a possibilidade de se casar, isso é pecado. Então namorar por namorar, namorar porque está todo mundo namorando, namorar para passar o tempo, namorar para divertir, namorar para beijar na boca, isso tudo aí está errado. Você tem que namorar pensando assim, Senhor, eu quero alguém para me casar. Você precisa de ter objetivos no namoro. O terceiro tipo de namoro errado é o namoro possessivo. É aquele ou aquela que está namorando com Hitler, né? Está namorando com um ditador. O ciúme destrói qualquer namoro. E se não for tratado, tende a piorar no casamento. Deve haver uma total liberdade durante o namoro. Ninguém é dono de ninguém. Não pode haver proibições e nem mesmo tentativa de afastar o namorado ou a namorada de novos contatos com pessoas do sexo oposto. Coisas do tipo, eu te vi conversando com aquele rapaz no final do culto, isso aí não existe não. Tem muita gente que começa a namorar e acha que está casado com a pessoa. E aí a pessoa não pode mais nada. Não pode conversar nem com a mãe. Não pode ir à sala de aula porque tem ciúmes das pessoas na sala de aula. Não pode conversar, o rapaz não pode conversar com uma outra moça porque já logo a namorada acha que está traindo ele. Ciúme não é de Deus, é do inferno, é de Satanás. Ciúme é tão errado quanto prostituir, quanto mentir. Se você é uma pessoa possessiva, ciumenta, e se o seu namoro é assim, pode largar ele, viu? Jesus é que é senhor das pessoas e não um ao outro. Existem 4 tipos de amor. O amor eros, que é o amor físico e sexual. O amor storge, que é o amor familiar. O amor de esposo, né, de pais e filhos. O terceiro tipo de amor é o amor filéu, que é o amor ao próximo. O amor entre amigos. E o amor ágape, que é o amor divino. Para que um namoro não seja possessivo e cheio de ciúmes, é preciso que haja muito amor filéu, que é o amor entre amigos. Pois esse amor só pensa no bem-estar e no próximo do outro. E nunca será capaz de prejudicá-lo com proibições malucas e ciúme doentio. Infelizmente, são poucos os casais de namorados que são amigos. Quero dizer para você que está me ouvindo, que é solteiro, que antes de namorar alguém, você tem que ser amigo desse alguém. Existe uma pesquisa que provou que existe 95% de chance de você casar com seus amigos, com algum dos seus amigos. O seu futuro esposo, sua futura esposa, tem 95% de chance dele estar entre os seus amigos. Por isso, faça amizades, não faça namoro de cara, não. Conheça as pessoas primeiro. Eu quero te dizer que antes de alguém ser amante, você tem que ser amigo. O quarto tipo de namoro errado é o namoro de crente com não crente. Muitas pessoas dão algumas desculpas para namorar descrentes. Quer ver? A primeira desculpa que o crente dá para namorar o não crente é a seguinte: estamos simplesmente namorando, não temos a intenção de nos casar. Isso aí é uma desculpa muito esfarrapada. Segunda desculpa: ele ou ela não é crente, mas é legal, não tem nenhum vício e me trata com muito respeito. E eu te pergunto, e daí? E daí? Terceira desculpa que os crentes dão para namorar não crentes: eu tenho mais coisas em comum com ele ou com ela do que com qualquer um dos meus ex-namorados ou namoradas evangélicas. A gente combina em tudo. Isso aí não é digno nem de resposta. A pessoa se dá bem com a pessoa e aí começa a comparar com os namorados antigos e fala: esse meu namorado não crente, ele se dá mais bem comigo do que com o meu ex-namorado que era crente. Isso é mentira do inferno. Verso 4. Quarta desculpa que o crente dá para namorar o não crente: ele ou ela me prometeu que de vez em quando nós iremos à igreja e nunca me proibirá de participar dos cultos e das programações. Isso aí ele não faz mais do que obrigação. Ele não é o seu dono, ele tem que te deixar ir em qualquer lugar mesmo.
Quinto, ele ou ela diz que poderemos nos casar na igreja evangélica e nossos filhos até poderão frequentar a igreja. Oh, que maravilha! Casa com ele então por causa disso. Isso é a maior desculpa do mundo, esfarrapado. Eu conheço uma pessoa, o rapaz falou, olha, eu estou aí na igreja, sou crente, mas eu toco aí nos bares. Vamos casar, assim que a gente casar, a gente firma na igreja. O rapaz casou com a moça, na mesma semana ele falou, nunca mais eu ponho o pé na igreja e gasta tudo que ganha no bar. E a mulher vive uma vida frustrada. Sexta desculpa que os crentes dão para namorar não crentes. Eu disse que para namorar comigo, ele ou ela deveria aceitar a Jesus e ele ou ela aceitou. Essa aí é muito furada, essa desculpa. A pessoa aceita Jesus só para poder namorar o outro. A sétima desculpa. Não tem nenhum problema namorar essa pessoa não crente, porque eu tenho a mais absoluta certeza de que vou ganhá-la para Jesus. Isso aí você não é dono do futuro. Então, para cada história que você que está me ouvindo, para cada história que você sabe que deu certo de namoro de crente com não crente, eu posso te contar pelo menos 100 que deram errado. Então você abra o seu olho e lembre-se, é melhor ir para o céu sozinho do que para o inferno acompanhado. O quinto tipo de namoro errado é o namoro leviano. É aquela pessoa que não pensa antes de agir. Ela não está preocupada com os valores cristãos. Ela só está brincando. O namoro leviano é aquele que geralmente as pessoas fazem promessas e juras de amor que nunca poderão ser cumpridas. E onde não se medem as consequências antes de qualquer atitude. Tome cuidado com o namoro leviano. Sexto tipo de namoro errado é o namoro sem aprovação dos pais. Uma das maiores loucuras que qualquer jovem pode fazer é namorar contra a vontade dos pais. Na vontade, a proibição ou a bênção dos pais é tudo. Na história de Romeu e Julieta, eles terminam mortos porque não houve ali naquela história a bênção de nenhuma das duas famílias. Alguém já me disse, ter a aprovação dos pais não é tudo. Aí eu respondi assim, a aprovação dos pais não é tudo não, só é 100%. O sétimo tipo de namoro errado é o namoro que atrapalha os estudos, o trabalho e afasta familiares e amigos. Uma das melhores maneiras de saber se o namoro é de Deus ou do diabo é observar se ele está ou não atrapalhando as outras áreas da vida. Jesus disse que é pelos frutos que você conhece a árvore. Então comece a olhar como é que estão as suas notas na escola, como é que está o seu relacionamento com a família, se você isolou os amigos. Comece a olhar se você se envolveu mais na igreja, se você se afastou da igreja. Comece a olhar isso tudo. Eu sempre digo aos jovens, vale mais a pena ter um amigo do que 10 namorados. Porque um amigo te recebe, mas 10 namorados, quando terminam, não querem nem ver sua cara. Então eu estou aconselhando você, faça amizades. Tem também o namoro chonado. O namoro chonado é aquele governado pela paixão. A principal característica do amor assim é que a paixão dirige tudo e um é viciado no outro e um quer ficar com o outro 24 horas por dia e um não vive sem o outro. É aquele tipo de namoro doentio, do tipo, eu não consigo viver sem você, você é tudo pra mim, se você terminar comigo eu me mato. Tudo mais perde o valor e aquilo se torna um ídolo na vida da pessoa. Eu quero te dizer que se você tem um namoro desse tipo, ele vai terminar em nome de Jesus e você não vai se casar com essa pessoa. Sabe por quê? Porque Deus não aceita concorrência. Se Deus vê que um namoro está virando um ídolo, se Deus vê que um marido e uma mulher está virando um ídolo na sua vida, se Deus vê que um noivo e uma noiva está virando um ídolo na sua vida, porque você é obcecado com ela, Deus trabalha contra esse tipo de relacionamento e você vai ver o fim dele. Por quê? Porque ele não negocia o primeiro lugar. O primeiro lugar é dele. Namoro chonado só dá certo nas novelas e na vida real, mas não presta. Outro tipo de namoro, nono tipo de namoro, é o namoro que afasta de Deus e da igreja. Se você perdeu a atração pela obra de Deus e pela igreja, é momento de repensar o seu namoro ou de terminá-lo. Quero te dizer uma história. Uma vez um pastor amigo meu orou na igreja pedindo ao Senhor que os jovens da igreja conseguissem namorar, noivar e casar, porque havia muitos jovens na igreja, mas ninguém namorava e casava. E aí, depois dessa oração, todo mundo começou a namorar, noivar e casar, mas aí os cultos começaram a diminuir a frequência, e o culto da mocidade quase acabou. E os jovens casados, recém-casados e namorados começavam a vir uma vez só na semana ao culto, chegavam tarde e iam embora cedo. Pararam de se envolver na igreja, entregaram para o pastor os cargos que tinham. O que o pastor fez? De púlpito, ele chegou diante da igreja e falou, eu vou fazer uma oração agora contrária. E ele pediu a Deus diante de toda a igreja que ninguém mais na igreja se casasse, porque o casamento e o namoro, que era para ser uma bênção,
estava se tornando em maldição, porque as pessoas estavam deixando a casa do Senhor para ficar 24 horas por dia envolvidas umas com as outras. Tudo que afasta o jovem de Deus da sua casa vem diretamente do inferno. O último tipo de namoro terrível é o namoro impuro. Muitos e muitos namoros começam como uma grande promessa, mas terminam como uma grande decepção. O namoro é um combustível altamente explosivo e sempre explode na cara de quem brinca com ele. Abraços prolongados, beijos intermináveis são o princípio de uma bola de neve que levará a outras carícias. Um ser humano abrasado e estimulado nunca ficará satisfeito com o sarro do dia anterior e sempre vai querer mais coisas. É sempre assim. Se hoje beija, amanhã quer beijo e quer abraço. Depois da manhã quer beijo, abraço e quer sarro. Depois da manhã quer beijo, abraço, sarro, quer tocar os seios. Depois da manhã quer tudo isso e o ato sexual. E se no namoro essas carícias estão presentes, então com certeza a cama será a consequência natural desse tipo de namoro. Só que o plano de Deus é o sexo no casamento e não fora dele. Todo ato sexual fora do casamento é pecado e traz consigo consequências terríveis. Aí você pergunta assim, mas e se eu me arrepender? Deus perdoa, mas as consequências ficam. Fica a gravidez, ficam as doenças sexualmente transmissíveis, fica o sentimento de culpa, fica a porta aberta para demônios atuarem novamente nessa área da vida, fica a doença, fica a vergonha, fica uma vida inteira de vergonha das pessoas, fica uma vida espiritual fraca, desanimada e sem poder. Fica todas essas coisas de ruim. Um amigo meu, crente, ele engravidou a sua namorada evangélica. E assim que eles constataram isso, eles se casaram. Se casaram para poder cobrir aquele escândalo, foram para a lua de mel e voltaram. Quando voltaram, eu perguntei para ele, e aí, como foi a lua de mel? Ele disse, olha, o diabo conseguiu avacalhar meu futuro. Eu estou tão mal que até o desejo por ela foi embora. Nós não tivemos lua de mel. Eles ficaram 7 dias juntos e nos 7 dias eles não tiveram nenhuma intimidade. Porque eles tinham feito isso antes da hora. Eles erraram. Eles pecaram. Por isso, você que está me ouvindo, ao menor sinal de carnalidade no namoro, você deve se arrepender e mudar de atitude, porque senão você vai entrar pelo buraco. O grande problema que eu vejo é que muitas pessoas pensam assim, outros não souberam administrar essa situação e por isso quebraram a cara, mas isso não vai acontecer comigo. Esse é um pensamento maligno que atormenta os jovens e Satanás fala, não, você vai saber o que fazer, só que você se arrebenta. Eu quero te dizer em nome de Jesus, não entre nessa prática errada, não entre nessa vida assim. Tem um namoro na hora, tem um namoro no momento certo, tem um namoro amigo, tenha principalmente um namoro a 3, que é um namoro com você, com a sua namorada e com Jesus. O namoro a 3, ele não tem como dar errado. Tem muitas pessoas querendo colocar o carro na frente dos bois. Tem muitas pessoas querendo apressar o processo de Deus na vida delas. Tem muitas pessoas se entregando àquilo que não devem. Tem muitas pessoas errando como Davi errou. Porque Davi errou por errar o tempo, por não fazer o que tinha que fazer. Tem muitas pessoas errando como Absalão, que foi se divertir na sua vida sexual e acabou morto por causa disso. Tem muitas pessoas querendo a pessoa errada, como Adonias, que também foi morto por causa disso. Tem muitas pessoas como Salomão, que estão resistindo firmemente à tentação, mas acabam sendo vencidos pelo cansaço. Tem muitas pessoas como Amnon, que se entregou ao desejo sexual e se entregou à paixão e acabou morto. Muito tempo depois, mas acabou morto por causa daquele erro. E tem pessoas como Tamar, que estão vestidos com roupas de virgens e querem acertar a vontade do Senhor, mas não conseguem alcançar essa vontade de Deus, porque também se envolveram com a pessoa errada. Quem sabe você que está me ouvindo, querido, querida, está se envolvendo de forma errada, com a pessoa errada, da maneira errada. Quem sabe você está até com a pessoa certa, mas está dando vazão aos seus sentimentos e desejos sexuais de forma errada. Quem sabe você está na prática do erro. Quem sabe você está fazendo alguma coisa que não deveria. Quem sabe você está deixando a sensualidade tomar conta do seu coração. Olha só,
uma estatística revelou que os americanos gastam mais com pornografia do que com Coca-Cola. Aqui no Brasil, uma pesquisa mostrou que a maioria dos homens já assistiu filmes pornográficos. Uma pesquisa reproduzida na internet por nosso irmão Augustus Nicodemos Lopes mostrou que há grandes razões para crermos que o número de evangélicos no Brasil viciados em pornografia é preocupante. Pesquisadores estimam que nos Estados Unidos, cerca de 10% dos evangélicos são consumidores de pornografia. E a pesquisa continua dizendo assim: considerando que no Brasil a facilidade de se obter material pornográfico é maior que nos Estados Unidos, considerando também que a igreja evangélica brasileira não tem a mesma formação protestante de sua irmã americana, considerando a falta de uma posição aberta e ativa das igrejas brasileiras contra a pornografia, como acontece nos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos as igrejas combatem a pornografia sem medo, e aqui no Brasil as igrejas não falam nada. E considerando também o fato de que o povo brasileiro já é sensual por natureza, não é exagero dizer que provavelmente mais de 10% dos evangélicos brasileiros são consumidores de pornografia. Talvez esse número seja ainda conservador, levando-se em conta o fato de que os evangélicos brasileiros assistem mais horas de televisão por dia do que a maioria dos evangélicos de países do primeiro mundo, enchendo assim suas mentes com propagandas, shows, filmes e novelas que promovem o erotismo e por onde entra a pornografia, que contamina e passa a fazer parte da cultura do povo. Eu quero te dizer em nome de Jesus, pornografia mata. Quero te dizer em nome de Jesus, a busca pelo prazer sozinho mata. Quero te dizer em nome de Jesus, a sensualidade mata. Quero te dizer em nome de Jesus, que a prostituição mata. O sexo é para o casamento. Aí você diz: pastor, eu estou carente. Você está carente? Vou te dar um conselho. Vá fazer uma caminhada. Vá correr. Vá para uma academia. Vá tomar banho frio. Faça qualquer coisa nessa terra. Mas não se envolva com o pecado nessa área, porque você destrói o seu futuro e destrói o futuro das pessoas que estão ao seu redor. Eu quero só mostrar aqui, para encerrar agora, algumas coisas que acontecem, alguns fatos que ficaram registrados no livro do Ray Short, no seu livro Sexo, Amor e Paixão. Ele fala sobre alguns fatos que a ciência constatou que afetam o relacionamento sexual fora do casamento. Eu vou ler agora 9 fatos relacionados ao efeito do relacionamento sexual antes do casamento. Pessoas que têm relacionamento sexual antes do casamento tendem a se separar mais facilmente. Segundo, pessoas que têm relacionamento sexual antes do casamento, a grande maioria dos homens e mulheres acabam não querendo se casar com quem não é virgem, porque também já tiveram relacionamento sexual com outras pessoas. Terceiro, as pessoas que praticam sexo antes do casamento tendem a ser menos felizes no relacionamento conjugal. Esses aqui são dados que a ciência constatou. Quarto, as pessoas que praticam sexo antes do casamento estão mais propensas ao divórcio. Quinto, as pessoas que praticam sexo antes do casamento possuem maior inclinação a manter casos extraconjugais. Sexto, muitas vezes o sexo antes do casamento leva a pessoa a se casar com a pessoa errada, só para encobrir o escândalo. Sétimo, as pessoas que tiveram relacionamento pré-conjugal atingem a satisfação sexual com maior rapidez, reduzindo o tempo do prazer. Oitavo, pessoas que têm relacionamento sexual antes do casamento podem sentir menos satisfação. E nono, hábitos sexuais insatisfatórios antes do casamento podem acarretar mais tarde a deterioração do relacionamento conjugal entre os cônjuges. Quero te dizer em nome de Jesus, se controle. Quero te dizer em nome de Jesus, coloque a sua vida sentimental e a sua vida sexual diante do Senhor. Quero te dizer em nome de Jesus, não seja como Amnon. Não seja como Davi que errou. Não seja como Absalão. Não seja como Adonias. Não seja como Salomão. Não seja como Tamar. Não seja uma pessoa que anda por aí com roupas de filho do rei, como Tamar andou, mas já tendo perdido aquela pureza nessa área da sua vida. Eu vou orar por você agora que está me ouvindo. Mas eu quero antes te contar uma história. Uma moça evangélica americana, lá nos Estados Unidos, ela era zombada na faculdade todos os dias, onde ela estudava.
ela era zombada, ela era ridicularizada, porque ela era a única virgem em toda a faculdade. Quando ela se assentava para lanchar, na hora do recreio, as colegas se aproximavam e diziam: você é a santinha do nosso grupo, só você é virgem, só você não sabe o que está perdendo. Aquilo se repetiu por muitos meses, até que um dia, no meio de todos aqueles colegas, na hora do recreio, aquela moça não aguentou mais as gozações, ela subiu em cima de uma mesa, deu um grito, chamou a atenção de todo mundo e disse assim: prestem atenção. Aí todos olharam para ela e ela disse: no dia que eu quiser ser igual a vocês, eu serei, mas vocês nunca mais poderão ser iguais a mim. Daquele dia em diante, ela nunca mais foi importunada. Sexo é bom, mas só dá prazer se for feito dentro da vontade de Deus. Namorar, noivar e casar é bom, mas isso só é bom quando é feito debaixo da orientação do Espírito de Deus. Eu quero orar por você agora. Eu vou colocar sua vida diante do Senhor. Não tenha medo de fugir, como José do Egito, que largou aquela mulher que o convidava todos os dias para o pecado. José fugiu. Amnon não fugiu. Amnon fugiu para o pecado. José correu do pecado. Amnon correu para a pessoa errada. José esperou e recebeu de Deus a pessoa certa. O Senhor falou essa palavra ao teu coração, porque Ele tem um propósito para você. Eu vou orar agora e eu vou colocar qualquer que seja a sua inquietação, seja no seu relacionamento sentimental, seja nos seus desejos sexuais, eu vou colocar tudo no altar de Deus agora. E eu creio que ao final dessa oração, o Senhor vai te dar a sua resposta, o seu alívio, e você ao final sairá como vencedor, como vencedora, porque, como disse Tamar para Amnon, se você pedir para o Rei Jesus, Ele não vai te negar nada nem ninguém. Ele é poderoso para controlar a sua vida sexual e os seus desejos, por mais intensos que eles sejam, e Ele é poderoso para te dar a pessoa certa e te fazer feliz e fazer com que você constitua uma família abençoada para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Feche seus olhos se você pode, se você não está dirigindo, se você não está fazendo nenhuma atividade, feche seus olhos que eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo este homem, esta mulher, este jovem, essa pessoa que me ouviu. Deus, eu falei tudo dentro da Tua palavra. Senhor, tomara que essa pessoa tenha entendido que quem falou aqui não foi o Lúcio. O pastor Lúcio, ele precisa de tudo que acabou de ser falado aqui. Eu preciso do Senhor tanto quanto a pessoa que me ouve. Ó Deus, mas que cada um agora volte o pensamento para o Senhor, porque o Senhor é poderoso para nos livrar de termos uma família tão destruída numa área só como foi a família de Davi. Davi e 5 de seus filhos, de uma forma ou de outra, caíram no mesmo erro. Não nos deixe cair nesse mesmo erro, Jesus. Faz-nos, Senhor, não como Amnon, ó Deus, mas como José do Egito, que correu do pecado e ainda que sofreu consequências sérias por causa daquilo, no futuro o Senhor o glorificou. Nós estamos aqui fazendo aquilo que Tamar disse para Amnon. Tamar disse para Amnon: peça para o rei, que ele não me negará a você. Nós estamos aqui pedindo ao Rei Jesus: Rei Jesus, olha as vidas que estão agora recebendo essa oração e que estão vivendo lutas na vida sexual, lutas na vida sentimental. Traz uma resposta, Jesus. Alivia a dor. Deus, dá paciência para esperar. Livra, Senhor, de Jonadab, livra de Satanás, que está levando essa pessoa, quem sabe, para o pecado. Meu Pai, em nome de Jesus, dá vitória agora, Senhor. Dá pureza, da santidade nessa área da vida, uma área onde tantos têm caído, Senhor. Sustenta o teu filho e a tua filha que me ouve agora, Jesus. Toma ele pela mão, toma ela pela mão. Deus, e que o Senhor possa levá-los a um futuro brilhante, a um futuro alegre, ao lado da pessoa que o Senhor tem para eles, e se satisfazendo na área sexual dentro do casamento só. Deus, eu assim abençoo essa pessoa que ouviu essa mensagem. Eu os coloco no teu altar e eu ministro a tua bênção, em nome de Jesus. Amém.